Olá, doutores! Muito boa tarde, muito bem-vindos! E hoje estamos iniciando a nossa segunda semana de capacitação para advogados, com um tema que eu tenho certeza que vocês gostam muito, que é o marketing jurídico no Instagram. Como é que a gente vai fazer para atrair clientes agora durante o isolamento? Muito bem-vindos, eu quero agradecer a todos pela presença, em especial vocês que estão chegando aqui agora. Informar que o programa de capacitação ele continua e ele vai perdurar até quinta-feira. Quinta-feira nós teremos uma live. A princípio eu queria saber de vocês, por favor, coloque aqui nos comentários se a live tá boa, se a imagem tá chegando, se o áudio tá bom, porque o Insta, ele infelizmente tem trollado com a gente durante esse período de lives. E aqui em Salvador, para piorar, tá chovendo muito, então isso infelizmente piora a qualidade da informação. E eu queria saber, digamos assim, o que é que vocês acham? Vocês já estão começando a atrair clientes no Instagram aqui nesse perfil, durante esse período de quarentena, durante esse período de isolamento? Me responde aqui nos comentários que eu queria muito saber. Gente, o Instagram, ele é um perfil, eu gosto muito de trabalhar com o Instagram, embora muita gente coloque e preconize muitas verdades absolutas sobre ele, e uma coisa que eu aprendi na vida é que não existe verdade absoluta, principalmente com relação ao algoritmo de rede social. Como é que a gente fala? Receita de bolo, é muita informação, cola e copia, sabe? E eu queria compartilhar isso com você. O Instagram, creio eu, que no meio jurídico, ele e o YouTube, mais até do que o blog, ele digamos assim, aqui participa uma comunidade jurídica muito grande. A gente tem professores que acabam compartilhando conteúdos que uma extensão, e utilizando o Instagram como uma extensão de sala de aula, inclusive para determinar outros conteúdos e ajudar seus alunos aqui pela rede social também, afinal está todo mundo aqui. Nós temos softwares jurídicos tentando impactar advogados e trazendo, inclusive, informações relevantes para vocês, sobretudo quem está no início da carreira. A gente tem os blogueiros do direito, né, e construindo conteúdos que promovem a sua imagem pessoal, que os deixam mais perto de uma carreira de educação, voltada a palestras da OAB. E nós temos os advogados, que em grande maioria não estão produzindo conteúdo para o cliente, mas aqui na rede eles andam produzindo mais conteúdos. São exceções que produzem conteúdo para cliente. No geral, os advogados estão produzindo conteúdos para os colegas. E por que normalmente isso acontece? Eu só quero saber se a imagem está chegando bem, tá, gente? Por que isso acontece? Por que advogados, sobretudo aqui no Instagram, acabam produzindo conteúdos que aproximam mais dos colegas e menos do cliente? Primeiro ponto, que é difícil a gente falar sobre isso, mas principalmente é sobre a incerteza da sua própria atuação. É muito comum, não importa a quantidade de anos que os advogados estão no mercado, o que eu percebo bastante é que existe essa dificuldade e clareza em entender em que cenário, em que mercado eles estão atuando. Entender, inclusive, que a própria advocacia é muito maior, leiam isso, ela é muito maior do que a determinada área do direito. A sua prática vai muito além disso, até porque a gente está no mercado para resolver, na prática, para resolver um problema específico do cliente. Não se trata de área A, B, C ou D. Essas áreas, elas são colocadas e apresentadas a vocês na academia para facilitar e didaticamente trabalhar melhor as matérias. Mas na vida real, na vida de um cliente, na vida, sobretudo quando a pessoa é uma pessoa leiga, não entende do direito em si, ela não vai compreender
em que área do direito você atua e por que você atua dessa maneira. Você precisa falar de uma forma mais tangível para ela, de uma forma mais orgânica, mais humana, para que ela entenda que você de fato está pronto para resolver o problema dela. Outra questão é a própria insegurança com relação à carreira. São muitas questões para decidir, sobretudo para quem está no início ou no meio, ou quem está se reinventando agora no direito. São muitas questões, então vocês precisam de um apoio maior, de mais informações, no sentido de ganhar essa segurança e decidir como vai atuar, né? A grande maioria porque nunca pensou nessa forma de atuação. Normalmente quando você é advogado, você simplesmente começa a advogar até que tem as principais dificuldades. A principal dificuldade de atrair clientes, de fechar negócios. Aí você tem aquela questão do próprio mito de achar que se eu restringir minha área eu vou deixar de atuar para A, B, C ou D, e não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim o que acontece. O que ocorre aqui, a grande massa dos advogados, eles não prospectam cliente, eles não fazem uma prospecção mais ativa. No geral, eles esperam o cliente demandar deles. Então, se eles estão numa posição passiva, esperando o cliente chegar, que isso inclusive era, digamos assim, acontecia bastante anos atrás, eu acho que hoje isso é irreal, mas se você tem uma prospecção passiva, não tem problema nenhum. Tá? Você pode tranquilamente receber, e se você aceitar, se você quiser, se o honorário for digno, você pode aceitar qualquer tipo de demanda ao cliente. A grande questão é quando a gente vai para a prospecção ativa, de fato a gente precisa escolher. Né? Escolher não é a área de atuação, mas no mínimo escolher o perfil de cliente para que você possa fazer uma imersão e entender melhor quem são essas pessoas. Precisa escolher quem é o perfil de cliente para quem você vai advogar, resolvendo especificamente algumas demandas para aquele perfil de cliente. Entenda que mesmo agora em isolamento, mas ainda principalmente agora na crise, quem tem essa carteira de clientes, quem tem essa vantagem competitiva e que fez a lição de casa e que reservou essa carteira de clientes, independente da área de atuação, tem uma mina de ouro na mão, porque dá para se trabalhar bastante essa carteira, inclusive aqui na rede social, consolidando o seu conhecimento para fazer a venda, entre aspas, de novos serviços para essas pessoas. E se você nunca se preocupou em produzir conteúdo para os seus clientes alvos, eu acho bom a gente começar. Até porque quando se fala em rede social, quando se fala em internet, resultado, ele vem em médio e longo prazo. Então não adianta você acreditar que você vai postar um conteúdo hoje e milhões de pessoas vão lhe seguir, vão lhe apoiar e vão compartilhar o seu conteúdo. É importante que você tenha, a gente vai falar de alguns elementos aqui com relação à prospecção de conteúdos, principalmente aqui durante esse período de isolamento. É um período que está todo mundo em casa e não é à toa que está acontecendo todas essas lives, é porque em tese as pessoas têm mais tempo de fazer, de acompanhar, estão mais dispostas a compartilhar, o que é muito legal. Mas por outro lado tem muita informação e as pessoas vão escolher aquelas informações que são prioritárias, aquelas informações que mais conectam com elas. Daí a importância de você entender e de você decidir para quem você advoga. Primeiro passo: se você está começando a criar conteúdo agora, coloca isso na agenda, coloca isso no caderno, decida quem você vai impactar, tá? Uma outra questão com relação ao porquê isso acontece é muitas vezes o advogado vê a visibilidade de outros advogados, de outros colegas que estão tendo aqui na internet, e essa visibilidade acaba, digamos assim, gerando uma atração muito grande no sentido dele também querer fazer igual.
deixa eu colocar aqui uma verdade frustrante para vocês. A verdade é o seguinte: quando você não tem um plano de marketing jurídico com estratégias muito bem definidas, com clareza de objetivos, e é muito complicado você ter esses resultados. A grande maioria acontecia isso muito no passado, por conta, primeiro porque o Instagram era muito fácil, até 2015, 2016, você gerar conteúdo e você chegar no cliente final com muito mais impacto. Hoje em dia, o algoritmo é melhor. Ao longo dos anos, o algoritmo do Instagram ele foi restringindo esse conteúdo, até porque tem mais gente hoje na rede. Então, o que você publica aqui no feed, por exemplo, organicamente, em tese, você impacta hoje menos de 6% das pessoas que te seguem. Tá? Daí a importância de você entender um pouco da questão do algoritmo. Então, mas antes isso era muito mais fácil. E é normal, quando a rede social está começando, você começa a atingir as pessoas muito mais rapidamente, muito mais fácil. É por isso que, até para fazer sentido para você, é importante que você tenha um plano de marketing jurídico por trás do seu perfil do Instagram, porque assim, em tese, muito rapidamente, ele vai lhe trazer algumas respostas. Ele vai trazer respostas do tipo, que, inclusive eu recebo muito: mas o que é melhor? É melhor eu ter um perfil do escritório, eu ter um perfil do advogado profissional? É melhor eu usar um outro tipo de estratégia para atrair cliente? Porque, por exemplo, para professores, mesmo que ele utilize experiência própria, mesmo que ele utilize o perfil profissional para atrair clientes, é muito difícil essa conexão, porque quem tende a seguir os professores do direito, mesmo que eles tenham escritório, são alunos, são colegas, então essa conexão é muito mais complicada. No escritório, a depender, se for, digamos assim, se o escritório atender diversas áreas, também é de difícil conexão. Você vai ter que escolher ou o perfil institucional, o que conecta muito menos, ou você vai ter que escolher uma outra estratégia para impactar esse cliente-alvo, que pode ser, tá? Não existe só dois tipos de perfis jurídicos, pode ser um perfil de utilidade pública, também conhecido como um perfil temático, que é aquele perfil que vai direcionar conteúdos para aquele determinada perfil de cliente, inerente, às atividades que o escritório ele demanda, mas um conteúdo que conecte, um conteúdo que traga essa conexão com o cliente-alvo, entendendo quem é ele, do que ele precisa, quais são suas dores, por onde ele navega, enfim, que conheça ele profundamente. Entenda que esse perfil que eu estou me referindo aqui, ele não é um perfil jurídico qualquer, porque o personagem principal desse tipo de perfil é o cliente e não você, advogado. Por consequência, as imagens que você vai compartilhar, os assuntos que você vai trazer diz muito mais respeito a essas pessoas com que você está tentando engajar do que você enquanto advogado. É ele o personagem principal e a sua história vai sendo contada através dele. A sua autoridade vai sendo construída na medida em que você traz informações relevantes que conectem e que resolvam um determinado problema daquelas pessoas. Em geral, esses conteúdos respondem a dúvidas jurídicas, respondem a questões do momento. E é exatamente esse o cerne da questão aqui para quem está produzindo conteúdo no isolamento. E eu quero que vocês reflitam. O conteúdo que vocês estão produzindo hoje, ele de fato vai responder a dúvidas do seu cliente. Ele não vai falar só da MP com o juridiquês, ele de fato vai trazer uma repercussão ou um ângulo diferente da notícia, que o seu cliente-alvo está mais interessado a ouvir,
ele vai trazer um ângulo mais humanizado de todas essas MPs. Por que eu estou colocando isso, gente? Embora a gente tenha, e que eu vou falar inclusive de plano de conteúdo aqui, a gente está tendo notícia na imprensa e mudanças praticamente todos os dias. Então a gente precisa estar muito antenado a esse momento. Quando a gente fala de planejamento, num momento como esse, num momento de Covid, de quarentena e de crise, uma crise que a gente sabe que a gente vai sair, vai encontrar um mercado diferente lá fora, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente porque a gente vai precisar ter a flexibilidade necessária para mudar o nosso plano o tempo inteiro. A gente vai precisar escolher conteúdos que de fato o nosso cliente-alvo ou a nossa mudança de posicionamento, porque agora é a hora, inclusive, de mudar o seu posicionamento em função desse momento, em função do isolamento. Entenda. Oi, Robson. Desculpem. Isso é extremamente importante. Mudem o perfil ou mudem o plano, porque, digamos assim, depois, pós-quarentena e até agora, a maneira com que a gente fechava serviço jurídico, ela muda bastante. Porque não é apenas você entregar qualquer tipo de conteúdo. É importante que você antecipe demandas, porque a gente está com os escritórios fechados, a grande maioria dos advogados estão trabalhando de casa, mas mesmo assim eles estão gerando despesa. E o tempo todo é relevante que você tente ouvir o cliente para responder essas dúvidas aqui, porque você vai acabar conectando muito mais. Você vai se colocar de uma forma diferenciada para o cliente. Você vai se colocar como parceiro de verdade. Então utilize essa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente poderosa, para se aproximar mais desse cliente-alvo. Traga conteúdos, não estou falando nem de juridiquês, porque eu acho que aí vocês já entenderam que o caminho não é esse. Mas tragam conteúdos que vão conectar. No Instagram, a moeda principal de troca e de elevação do seu material é o conteúdo que você produz. Então é ali que a gente vai se diferenciar ou vai tratar dos assuntos na visão do nosso cliente. Eu sei que a grande maioria dos advogados, muitos pelo menos, tem um preconceito muito grande com relação à produção de conteúdo jurídico, sobretudo quando esse conteúdo é voltado para leigos, por conta de eles, pelo menos eu conheço alguns que têm medo do julgamento dos colegas, no sentido de que esse conteúdo, o que o colega vai achar que ele não sabe produzir ou que ele não conhece a matéria, já que ele está falando de advocacia para leigos. Eu vou dizer o seguinte, olha, não é o seu colega que paga suas contas e ele não é o seu cliente. Então, é por isso que eu tô falando, se você tem um plano de marketing muito bem desenvolvido, claro, com objetivos específicos, com estratégias determinadas, você vai entender muito, muito melhor qual o cerne, qual a função que se cumpre, que você vai cumprir aqui no Instagram. Você vai criar um canal para impactar outros advogados, para arregimentar parceiros, ou você vai usar essa ferramenta poderosa para atrair o seu cliente. Entenda que tem muita gente aqui, muita gente aqui. E quando a gente deixa de querer impactar outras pessoas, a gente também está deixando muita oportunidade de novos negócios e muito dinheiro na mesa. Então eu quero que vocês entendam. E a gente não está falando de mercantilização, a gente não está falando de produção de conteúdo para você, digamos assim, fazer um anúncio do seu negócio jurídico, como a gente cansa de ver aqui na própria ferramenta. A verdade, já tive colegas que querem dar aula no post, mas não era destinado para as profissionais, foi constrangedor. Eu também tenho esse temor, viu, doutora Dayana? Porque não é ensinar direito, não se trata de você sair da faculdade
e entrar no Instagram para ensinar direito, ou fazer uma pós-graduação e ensinar direito. Não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de conteúdos e assim, vocês recebem dúvidas jurídicas o tempo inteiro. Transforme essas dúvidas em conteúdo. Comece por aí. Quanto mais você entender quem são as pessoas que você advoga, mais você tem condição de imergir nos seus problemas e trazer perguntas e dúvidas jurídicas que vão ajudá-las. A ideia toda da sua estratégia não é precisar vender, mas de fato trazer conteúdos que engajem de uma maneira, que respondam uma dor tal, inclusive agora com relação ao corona, com relação a esse momento de incerteza e insegurança que vive todos nós, em que a legislação está sempre, praticamente todos os dias colocada à prova. A gente precisa colocar informações que vai ajudar o outro, que vai nos aproximar do outro, porque é disso que se trata a produção de conteúdo e o compartilhamento de informação aqui no Instagram. A gente precisa ser inteligente com relação a isso. A venda é feita na medida em que a gente compartilha informação relevante para que as pessoas cheguem mais próximos da gente e a gente ajuda por meio de informação no sentido dela nos contratar. Tá? É trazendo maior clareza para as pessoas e não medo, maior clareza, mais informações que a gente fecha bonitinho essa equação, tá? Para produzir conteúdos aqui no Instagram agora no momento digamos assim, uma forma da gente se posicionar para o cliente que está precisando da gente agora. E utilizar esse canal maravilhoso para se aproximar ainda mais das pessoas. A gente precisa sair da bolha, gente. A gente precisa entender o que importa para outras pessoas. Traduzir o juridiquês para o humanês, para a nossa linguagem, para o nosso humano, tá? Infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda estão seguindo uma receita de bolo, mas está na hora de dar uma virada, porque não é porque deu certo para um determinado colega que vai dar certo para todos. Entenda que cada um vai encontrar a sua maneira e a sua estratégia de dar certo. O que a gente coloca, principalmente nesse momento, é você ter a flexibilidade e, digamos assim, o entendimento, a clareza que é preciso mudar o tempo todo. Assim como sua advocacia precisa mudar agora, assim como sua atuação vai precisar mudar agora, aqui as informações que a gente compartilha precisam mudar o tempo inteiro. Eu quero trazer, inclusive, um elemento novo, tá? Em função da fake news, em função, digamos assim, do engarrafamento de conteúdos com relação ao corona, eu quero trazer um elemento que é extremamente importante. E muita gente produzindo conteúdo nesse sentido. O que está acontecendo é que o Instagram, o Facebook e o Google, inclusive o YouTube, está penalizando os conteúdos de quem está colocando nas hashtags ou quem está colocando no texto Covid-19, coronavírus, quarentena. Eles estão penalizando essas palavras-chave. Atenção para a gente colocar palavras substitutas, porque o alcance dessas publicações estão diminuindo bastante nesse momento em função da quantidade da produção e da fake news que está se gerando com relação a esses conteúdos. Então tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar a estratégia, tá? O objetivo, como eu tô falando, é compartilhar. O objetivo para quem quer atrair cliente é compartilhar conteúdos aleatórios de atração, para que as pessoas comecem a procurar você e a querer saber mais no seu direct, no seu WhatsApp, no seu e-mail. O objetivo é nosso objetivo quando a gente quer cliente é trazer um conteúdo que de alguma maneira ele impacte emocionalmente a pessoa do outro lado, ele impacte e que essa pessoa venha conversar com a gente no direct, no WhatsApp, ou procure por e-mail pra gente tirar essa pessoa da rede social, tirar ela do barulho e começar um relacionamento mais direto.
E daí sim, a importância de você ter o que a gente chama de jornada ou de funil de conteúdo para fechamento de negócios, para preparar essa pessoa com informações relevantes a ponto dela te contratar. Quando a gente está falando de atração e funil, o Instagram é um excelente canal de atração, mas você vai precisar de outro suporte por trás para começar a fechar contratos de verdade. Eu tive até um depoimento de uma aluna minha que não está aqui na live, que ela mandou uma mensagem ontem dizendo: olha, consegui meu primeiro cliente com essas publicações. E o que, nossa, que venham outros clientes, porque as pessoas não pararam de ter problemas e de ter dores específicas porque estão presas em sua casa. Na verdade, as despesas aumentaram, as tarefas aumentaram, as crises aumentaram, os problemas também, e junto com elas vem vocês, que são resolvedores de problema, solucionadores de crises, inclusive, e que são muito mais do que profissionais que estão ali para cumprir prazos, para peticionar. São muito mais do que isso. Levem isso em consideração. Como eu falei, a importância e principalmente você não vai precisar mercantilizar nada, você vai apenas orquestrar conteúdos informativos, direcionando o cliente-alvo, aquele cliente que você quer prospectar, inclusive aquela pessoa que não é seu cliente, direcionando ela e apontando até você. Tá? Eu vou colocar alguns pontos importantes aqui para a produção de conteúdo e principalmente para quem está começando a produzir conteúdo agora, que são pontos importantes que a gente deve implementar. O primeiro ponto é você ter um plano editorial de conteúdo. Sim, você precisa, mesmo com as mudanças do coronavírus, com as mudanças das notícias, é importante você ter um plano editorial de conteúdo. Segunda coisa aqui no Instagram, principalmente, é você ter um cronograma de postagens, tá? Não é necessário, digamos assim, que você apareça o tempo todo, não é disso que eu estou falando. Se você quiser, você nem precisa aparecer, desde que você traga conteúdo que de fato conecte com outra pessoa. Só que é importante você acessar, digamos assim, as ferramentas, principalmente do Instagram, de uma forma integral, para que você possa conectar melhor. As pessoas são curiosas e atuam, elas querem conhecer você mais intimamente através de live, elas querem interagir com você também no Stories, querem o feed, querem um feed com problemas, com soluções e questões que respondam às suas dúvidas. E não é só você que precisa aparecer. Se você trouxer a resposta certa, provavelmente aquela resposta vai fazer muito mais sucesso do que uma foto sua completamente fora do contexto. Não é questão de você ser blogueiro. Eu até condeno, desculpa eu falar isso, não precisa ser blogueiro para se ter sucesso no Instagram. Você só precisa de uma política de conteúdo muito bem estruturada, tá? Esqueçam, porque vocês aqui não me veem sendo blogueira. Vocês aqui não me veem colocando foto minha na praia, nem tomando café. Vocês não me veem sendo blogueira. E nem por isso a gente deixa de ter um maior engajamento, e nem por isso o menor engajamento, e nem por isso a gente deixa de ter os nossos resultados. Esqueçam isso. Inclusive os tímidos podem utilizar áudios e imagens para fazer podcast e trazer para o Instagram também. Existem diversas formas e soluções para você compartilhar conteúdos relevantes aqui. Você só precisa escolher a sua. Tomar uma decisão e escolher a sua. O terceiro ponto importante é ter consistência. Além de você ter um cronograma bem estruturado, se você vai publicar todos os dias no feed, publique todos os dias no feed. Tenha consistência, entenda, consistência é frequência, com horários muito bem definidos, com propósito de Instagram muito bem definidos, tá? Isso para qualquer ferramenta de gestão, e eu considero
O Instagram é uma ferramenta de gestão que vai ajudar você a ter mais resultados comerciais para a sua advocacia, ou outros resultados a depender do seu objetivo. De repente é só construir autoridade, de repente é só ter presença digital, enfim, mas construa, defina indicadores para que a gente possa medir e que esses indicadores sejam alinhados aos seus objetivos. Não adianta eu dizer que com o Instagram eu quero trazer tantas carteiras novas, por exemplo, se meu Instagram ele está voltado para um outro objetivo. Se eu não estou, de fato, trazendo conteúdos que vão me ajudar a ter isso como na minha meta, tá? É importante que você entenda qual é o papel do seu canal. E tendo essa clareza, você vai entender melhor qual tipo de conteúdo você vai colocar aqui na rede. Você precisa ter estratégias extremamente muito bem definidas e, como eu falei, você precisa principalmente agora ter a flexibilidade de mudar, porque aqui não existe certo e errado. Muita gente vem com respostas prontas, receita de bolo, como eu falei, mas o caminho é testar, testar e testar, tá? Hoje a gente tem atuado no sentido de planejar no máximo 2 semanas, mas a gente precisa ter a flexibilidade de mudar o tempo todo em função do momento. Vocês sabem que eu tenho uma agência, eu atendo centenas de clientes, inclusive gerenciando redes digitais, mas isso alinhados a projetos mais complexos, a projetos de funil de conteúdo, de marketing digital, jurídico digital, a marketing digital. Então a gente testa isso, não é em uma só área do direito, não é só um determinado local, mas a gente atende mais de 100 escritórios no país inteiro. Então é importante que esses testes, eles precisam, digamos assim, eles estão muito alinhados. Não é o que deu certo para mim, é o que deu certo para várias pessoas, tá? E a gente praticamente a gente empacotou esse conhecimento para entregar a você, para que você mesma possa gerir o seu Instagram com o objetivo de atrair clientes. A gente montou um curso, já existe há 1 ano esse treinamento, que é o Insta para Advogados, para você que deseja, sozinho, sem depender de qualquer outra pessoa, inclusive produzir suas próprias imagens, para que você consiga atrair o cliente qualificado, ou se posicionar para atrair o cliente qualificado para o seu escritório de advocacia, ou se você trabalha em casa como autônomo, para a sua banca ou para a sua advocacia, como você preferir. E até ontem eu tinha colocado uma promoção, mas eu estendi essa promoção até terça-feira, tanto que todo mundo que me pediu o link, eu enviei com o link da promoção, que vai até terça-feira. E quem quiser aprender mais como atrair clientes aqui no Instagram, a gente tem um método validado de atração de clientes. Inclusive tem até alguns colegas aqui na rede social que já finalizaram o curso e me disseram, inclusive, que são cases para mim. A gente agora já está estruturando os cases do treinamento, que não são só os cases da agência. Isso é extremamente relevante para que você tenha um diferencial competitivo aqui na rede, para que você possa atrair o cliente de verdade, sem, digamos assim, você expondo o conteúdo mais do que se expondo. Obviamente que a decisão de se expor mais ou menos é sua. Eu me sinto confortável em produzir conteúdos através de lives. Eventualmente estou produzindo também para o GTV outros vídeos, mas eu prefiro, eu tenho até, porque eu sou professora de marketing também, professora na academia, então eu acabo eu prefiro dar aula, entre aspas, aqui ao vivo, do que estar gravando vídeo. Acho que demora muito mais, mas a gente também produz material em vídeo para entregar para vocês. Não é à toa, né? Afinal de contas o treinamento é 100% online, ele está totalmente gravado, está numa plataforma online, que assim que você
Se matricula, você acessa, você recebe seus acessos e já tem um conteúdo ali de em torno de 40 horas aula para, digamos assim, para digerir, para entender como é que funciona. A gente fala bastante do algoritmo, você vai entender o que ranqueia, o que é que não ranqueia, a importância das hashtags e hashtags, a importância de você ter hashtags e das palavras-chave. Muita gente acredita, isso é mito, tá? Que você tem uma conta no Instagram bem ranqueada. Não, eu digo que é mito porque hoje eu fui fazer uma pesquisa de conteúdo no Uber Suggest e quando eu colocava determinadas palavras-chave, aconteceu em 3 pesquisas dos 3 primeiros lugares no Google serem perfis de Instagram, tão bem posicionados que esses perfis estão. Então, eu tô colocando que é mito. E outra, produção de conteúdo jurídico hoje nas mídias sociais, na internet como geral, ele é uma moeda que vale ouro. Primeiro porque tem poucos advogados fazendo com competência. Segundo, é onde a atenção das pessoas estão, principalmente agora que as pessoas estão em casa. Então as pessoas estão aqui na rede social, porque ela precisa desopilar um pouco. Ninguém aguenta mais assistir jornal com notícia ruim. Que esse conteúdo que você publique, pelo menos ajude as pessoas a passar, a mediar um pouco da dor e do sofrimento, da incerteza que as pessoas estão sentindo hoje. Isso vai gerar muito mais segurança para essas pessoas irem até você no sentido de lhe contratar. Entenda que a venda do serviço, principalmente agora, ela mudou completamente. Então, leva maior vantagem competitiva aquele advogado que se coloca à disposição das pessoas no sentido de resolver aqueles problemas e que se coloca enquanto parceiro, que se coloca como, não se preocupe, se coloca dessa maneira, não se preocupe, pode deixar comigo que eu resolvo, independente de ser a sua área de atuação ou não, tá? Entenda o seguinte, hoje quem tem um cliente na mão, ele tem uma vantagem competitiva enorme. E se você não tem, se for uma área que não é confortável para você atuar, você vai encontrar um parceiro da sua confiança para entregar ou não entregar ao cliente, mas para você gerenciar essa demanda junto com ele. Entenda que esse cliente continua sendo seu. E essa mudança de postura, é mais do que isso, essa mudança de postura e essa grande novidade que a gente está trazendo para o mercado jurídico, principalmente com relação à informação, como é que se diz? Pode ser, digamos assim, eu acho que tem todo o potencial para você atravessar esse momento muito bem, tá? Atravessar esse momento muito bem. Então, o que eu clamo, eu peço a vocês, comecem a deixarem de agir passivamente. Hoje aqui na internet, eu tenho certeza que daqui a pouco abre-se diversas lives, o dia inteiro teve live, tem muita live com informação relevante, muita live que vão ajudar vocês, ou seja, são conteúdos gratuitos que vocês estão tendo acesso agora. Então, utilize esse momento para aprender. Utilizem esse momento, inclusive, para colocar em prática. Não só aprender, olhar o conteúdo e atuar passivamente. Coloque em prática. Veja o que é que muda na sua advocacia. Se prepare para esse momento, tá? Porque se você não fizer isso, se você ficar o tempo todo só assistindo live, ou assistindo maratona de live, ou você assistindo maratona no Netflix, ou só adiantando prazo sem tomar atitude nenhuma, amigos, vocês estão perdendo grandes oportunidades. Não só de carreira, não. Estão perdendo oportunidades, estão perdendo dinheiro, de verdade, na sua advocacia. Então, esse é o meu recado para vocês. Eu tô com muitas saudades, mas o Instagram daqui a pouco derruba e eu quero, como é que se diz, agradecer mais uma vez a você que esteve aqui conosco na tarde de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a todos, um abraço grande, tá? E a gente vai conversando melhor nos posts. Quem tiver interesse me chama
no direct que a gente compartilha o link promocional da quarentena com relação ao Insta para Advogados. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a todos por me ouvirem, né, na segunda-feira à tarde. Abraço e a gente vai se falando. Tchau, um beijo grande.